prezados alunos do curso de especialização em Contabilidade e Finanças Públicas Municipais. Boa tarde. Eu sou a professora Mayla Cristina Costa Maroni Saraiva, vou ministrar o módulo de Controladoria Governamental para vocês. É um prazer estar junto com vocês. Eu, primeiramente, vou me apresentar. Então, eu sou formada em Economia. Depois eu fui fazer meu mestrado em Controladoria e Contabilidade, adentrando essa área, né, que acabou sendo a minha especialidade de controladoria. E fiz mais tarde doutorado em Administração. Eu finalizei meu doutorado em 2012 e durante meu doutoramento eu fui um período sanduíche para a Universidade de Alberta, no Canadá, estudar os sistemas de governança de recursos hídricos comparado com o sistema aqui no Brasil. E na minha carreira eu fui coordenadora de alguns cursos de especialização, então hoje eu sou coordenadora do curso de Orçamento, Governança e Gestão de Risco aqui na UNB, e sou também representante da linha de Administração Pública no programa de mestrado e doutorado em Administração, que se chama PPGA-ADM, e embora esteja no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, eu atuo também no Departamento de Administração, na linha de Administração Pública, a nível de mestrado e doutorado. Então, no ano de 2020, eu fui exercer um cargo na Corregedoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no Ministério da Ministra Damares, na época, e alguns casos, né, eu vou contar para vocês, vem da minha experiência, ou em consultoria e auditoria, ou na corregedoria do Ministério. Eu fui requisitada há pouco tempo e estou indo para o Conselho de Administração de Defesa Econômica, para o CAD. Então, estou numa época de transição, estou ministrando minhas aulas na UNB e também vou assumir esse cargo no CAD, na área de gestão de riscos também. Então, pessoal, eu fundei esse Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais com 4 colegas meus, e nós fomos responsáveis por criar o SPEL, que é uma biblioteca virtual. Então, peguem aí o nome, spell.org.br, para vocês darem uma analisada. Então, a gente que criou esse SPEL para a ANPAD, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, que é onde vocês podem buscar artigos científicos. Vocês vão ver que no nosso curso a gente vai ler, né, em cada aula um artigo científico, e é um preparatório, pessoal. Leiam, né, realmente os artigos que eu colocar para vocês, que é uma preparação para vocês depois terem uma ideia de como escrever o TCC de vocês no ano que vem, tá? Então, eu estou disponível para orientação, eu posso orientar até 20 alunos do curso de vocês, e se vocês quiserem que eu seja orientadora, é só falar comigo, tá? Mandar um e-mail. Depois, no final do nosso curso, eu vou passar os contatos para vocês. Também pelo Aprender, vocês podem estar falando comigo. Então, o que acontece, né, dentro dessa nossa área de controladoria? A gente vai falar muito de controle interno, a gente vai ter uma aula só de controle interno municipal, dos mecanismos das áreas, de como que a gente vai implementar esse controle interno. Mas aqui, embora a gente tenha na nossa terceira aula um histórico, né, mais aprofundado, né, da área de controle, eu quero passar para vocês como um marco, né, importante que a gente teve, a Constituição de 1988. Então, a nossa Constituição, ela é considerada uma Constituição cidadã, ela é conhecida como Constituição Cidadã, por ela trazer essa ênfase, né, no controle social muito mais forte do que nós tínhamos antes. E aqui no artigo 74, a gente tem que os poderes, vou aqui fechar, então os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de... Então, eu estou frisando aqui qual que é a finalidade, para vocês terem que
fazendo um link, né, com o que eu estou falando, que é a Constituição Cidadã. Então, que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, ele é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, quando a gente tem no artigo 74, no parágrafo 2, essa ênfase, gente, é que a gente passa a querer trazer, né, no nível micro, que é no cidadão, essa responsabilidade ou coparticipação, corresponsabilidade, também de vigilância, né, das contas públicas, junto aí ao Tribunal de Contas da União, podendo, né, utilizar o mecanismo, né, de denúncia. Então, o que acontece? Se vocês observarem os princípios, né, fundamentais lá da administração pública, que todo concurseiro acaba estudando, que é o LIMP, então, legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a gente passa a verificar a importância desses princípios, né, na administração pública, que em prol, né, da melhoria, né, dessas contas públicas. Então, o que acontece? O controle institucional na administração pública, ele passa a ser exercido dentro do âmbito da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, com uma perspectiva de controle externo segregada da controle interno do Poder Executivo, né? O controle externo sendo de responsabilidade o Congresso Nacional com auxílio do TCU, e o controle interno a Controladoria Geral da União, da CGU. Então, o que acontece? Quando nós olhamos sobre esse prisma, né, de controle externo e controle interno, a gente passa a entender que nós temos, né, que passar do ente estatal que nós estamos avaliando, também da perspectiva, se é externa ou interna. Então, a gente vai falar muito no nosso curso de controle interno, porque eu quero abraçar a prática aí de vocês no município, que é a maioria dos discentes que estão fazendo esse curso, que é de Finanças Públicas e Contabilidade Municipal, né? Então, o que acontece? Quando nós passamos a ter o controle interno estatal, das controladorias gerais dos estados, né? Nos municípios, a gente tem pouquíssimos tribunais de contas municipais, então, os tribunais de contas estaduais que estão auxiliando, né? A maioria dos municípios. E a Controladoria Geral do município, ela tem que ser instituída, pessoal. Então, vocês vão ver na aula 2, embora a nossa realidade no Brasil é de que nós tenhamos muitos municípios, e a maioria com menos de 20 mil habitantes, a gente passa aí a ter problemas, né, na esfera municipal, que esse curso ele procura melhorar, tá? Abraçar, né, essa deficiência. E o que acontece, professora, que aqui embaixo está Ministério Público, Polícia Federal Estadual e Poder Judiciário. Esses poderes, né, o Executivo, o Legislativo e Judiciário, que vão ter, né, sobre a responsabilidade do Poder Executivo, né, a responsabilidade de estar exercendo o controle institucional na administração pública, eles vão ter auxílio desses demais órgãos públicos, então, Ministério Público, Polícia Federal, Estadual e Poder Judiciário. Então, pessoal, quando a gente fala em controle institucional na administração pública, entram todos esses órgãos, né? Tá? Todos esses órgãos atuam em conjunto para a melhoria do controle. E na governança mais moderna, na governança pública, a gente vem falando que um ator central aí é o cidadão, então, para exercer o controle social também, tá? Então, dentro da CGU, que é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, a gente tem que o objetivo da CGU é promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção
com a participação social por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. Se vocês observarem, né, nas últimas palestras que se tem da CGU, dos encontros do Tribunal de Contas, dos cursos que estão sendo promovidos, vocês vão observar que cada vez mais essa participação social vem sendo cobrada, né? Ah, professora, e o que que acontece, né? Como assim essa participação social? A gente sabe, gente, que quando se fala em publicidade, muitas vezes a publicidade fica dentro das ferramentas, né, de transparência que nós temos. Então, nós já ganhamos no Brasil um prêmio, né, de melhor transparência pelo portal da transparência, mas mesmo assim poucas pessoas utilizam. Então, o portal de transparência, é só vocês entrarem, Transparência Federal, portal de Transparência Federal, vocês podem achar salários, né, das pessoas que ocupam cargos públicos, dispêndios dos órgãos, dispêndios de gastos, de despesas, de viagens e etc. Então, quando a gente quer aí a avaliação e controle da política pública e da qualidade do gasto, a gente acaba querendo também um maior controle social, pressão social, para que essa melhoria se dê de forma mais continuada e com maior agilidade, tá? Por quê? Porque todo o processo de institucionalização de normas, ele se dá pela melhoria da consciência social. Então, no Brasil, a gente é famoso, né, por compilar várias legislações do mundo e ter a melhor legislação possível, né? Nós somos muito bons na arte de bricolar, de pegar a melhor informação aqui e ali, combinar e fazer uma nova. As nossas legislações, elas são muito boas, mas quando a gente vai para a prática do dia a dia, a gente ainda verifica um longo gap que existe entre a legislação, a norma e a prática dos entes estatais. Então, dentro da CGU, ela tem subdivisões de secretarias, né? Então, a gente tem a área de auditoria e fiscalização, que é responsável por fiscalizações sistemáticas de programa de governo, fiscalizações dos entes federativos, demandas externas, cuida da área de denúncias dos cidadãos, demandas de outros órgãos de controle, Ministérios Públicos Estadual, Federal, Polícia Federal e TCU, e auditorias de avaliação da gestão pública, auditoria da aplicação de recursos externos, de programas de governo e assim por diante. Então, o que que acontece? Essa área de auditoria e fiscalização, vocês tiveram o módulo da professora Nara, né? Ele se baseia sempre, né? Que quanto melhor a área de controle, menos testes eu, como auditor, teria que fazer, porque aquele controle interno é tão bom que a minha amostra pequena vai ser capaz de demonstrar isso, né? De que ele está agindo de acordo com o que foi preconizado, então está cumprindo as regras. Mas essa área de auditoria e fiscalização, então, ela acabou ainda tendo internamente uma segregação em programa de fiscalização nos entes federativos, nas operações especiais e em prestação de contas do presidente, tá? Se abriu uma área específica para cuidar dessas contas do presidente. Quando a gente fala de prevenção de corrupção, a gente busca, dentro da CGU, né, essa área busca um incremento da transparência, estimular o controle social e educação cidadã, fomento à integridade pública e privada, cooperação interfederativa e monitoramento da lei de acesso à informação, que a partir de 2012 a gente passa a ter no Brasil e cada vez mais, né, também vem auxiliando aí a qualquer pessoa solicitar informações dos órgãos públicos que ela tem interesse, tanto para finalidade de pesquisa, de estudo, como para até questões pessoais de controle, né, dos órgãos onde atua. Então, gente, aqui, né, essa área de prevenção da corrupção, ela busca sempre melhoria da percepção do brasileiro quanto à corrupção e ao controle, né, da corrupção, principalmente no Brasil,
dando prêmios para melhores redações, indo até colégios, né, entrando na área de educação cidadã, né, até no nível secundário já, de educação de segundo grau. E depois de melhor TCC, melhor artigo científico na universidade, assim por diante. Então, a gente tem também integração, né, para pequenos negócios, a melhor empresa, ou seja, a Proética, como que a gente pode ganhar o selo, né, de melhor empresa, e também representação do Brasil na ONU e outros órgãos internacionais. Já a área de ouvidoria, ela atua no diálogo entre o cidadão e a administração pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria do serviço público prestado. Então, a gente vai ter um programa de fortalecimento das ouvidorias, temos o Ouve, né? É importante saber que a gente teve, nos últimos anos, um aprimoramento das ouvidorias, então, que é a defesa dos usuários de serviço público, tendo aí denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informação mapeados, né, nos vários órgãos públicos, referente aos procedimentos e ações em busca também de melhoria contínua dessa área. A área de correção, que é onde, de certa forma, eu trabalhei, né, é o órgão central do sistema de correção do Poder Executivo Federal, e as principais ações é a apuração de irregularidade de serviço público, a apuração de responsabilidade de empresa e a aplicação das penalidades administrativas e capacitação dos gestores em processos administrativos disciplinares e processos de apuração de responsabilidade. Então, a gente tem o guia do PAD, a gente teve o Cadastro Nacional de Empresas Idôneas, né, empresas punidas, para facilitar a participação dessas empresas em licitação, relatório de punições expulsivas, análise, né, de como está sendo o suborno transnacional, e também índices, né, foram sendo criados nessa área. Eu posso falar para vocês que, com certeza, a gente teve, né, várias pessoas sendo expulsas, né, do governo, seja municipal, estadual e federal, nos últimos anos, por problemas, né, administrativos. A professora, temos a punição de todos os envolvidos? Não, gente. A gente, como eu falei para vocês, está institucionalizando novas normas e ainda nós temos no Brasil uma herança, né, antiga de não punição, né, ou de proteção e ao mesmo tempo de falta, né, de legitimidade até para algumas ações quando envolvem pessoas com maior poder, né, que outras. Então, nós temos realmente pessoas que cometeram atos ilícitos e acabam nunca sendo punidos. Mas também se aumentou o nível, né, de punição para pessoas envolvidas com esses atos, e eu tenho certeza, né, que a gente está melhorando nos últimos anos. Então, o dia a dia nosso, né, a gente vê, eu peguei aí algumas notícias do ano passado e desse ano, nós conseguimos olhar, né, no jornal, na mídia, seja nos meios midiáticos da informática, seja na TV, no rádio, a gente escuta notícias, a gente lê notícias desse tipo. Então, o TCU fará parcerias com tribunais de conta estadual para fiscalização de obras e ações com recursos federais. TGU aplica sanções anticorrupção a mais 3 empresas envolvidas em atos ilícitos. Rio São Francisco, TCU suspende licitação, 144 milhões do governo. Por quê? Porque tinha envolvimento, né, de quadrilhas, de pessoas com má fé nesse processo, né? Então, professora, a gente está buscando um maior controle social, uma maior eficiência, uma maior legalidade, impessoalidade. Então, esse princípio da impessoalidade, a gente sabe que no Brasil tem o populismo, temos ainda, né, advindo lá
do período colonial, o fato, né, de conhecidos querendo facilitar, favorecer seus conhecidos, seus familiares, né? Mas as legislações estão aí para melhorar isso, tá, gente? Então, não é que a gente já esteja num nível, né, de que esses princípios estão sendo todos cumpridos, mas a gente está buscando o cumprimento deles. Então, quando a gente fala de eficácia das políticas públicas e vai no nosso município e vê uma escola assim, um ônibus escolar desse jeito, a merenda escolar estragada, né? A gente fica pensando por que quando se tem que a eficiência deve ser cumprida, a eficácia nada mais é do que verificar o cumprimento, né, por meio dos índices, se eles foram, os objetivos da política pública foram atingidos e como. E quando a gente olha esse tipo, né, de foto, tanto na educação como na saúde, a gente vê o tempo todo, né, isso sendo mostrado em jornal, que falta remédio, falta leito, que as escolas, né, estão sendo inundadas, que a gente tem armazenamento inadequado de gêneros alimentícios. Então, temos também que a amplitude do Brasil, né, faz com que a fiscalização ela tem que atravessar rios, às vezes fica preso ali, né, precisa de ajuda. As ações de controle para o desmatamento no Amazonas também não é fácil. E aí a gente vê que as operações especiais com parceria do Ministério Público e a Polícia Federal são cada vez mais frequentes, né? Tanto na mídia como na realidade do Brasil. E aí, gente, vocês viram lá com o professor Edmilson e com a professora Diana, tanto em orçamento como em contabilidade pública, que a gente passa a ter um impacto grande da Lei 4.320, né? Antes, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eu coloquei um vídeo para vocês, quero que vocês assistam o vídeo, leiam o artigo, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem que a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso tem que ser cumprido, as despesas têm que ser limitadas segundo as metas bimestrais de arrecadação. E aí eu falo em controle dessas contas, né? Pensando sempre, então, que as nossas despesas elas têm que ser menores do que as receitas, mas que a gente busca também que o objeto, né, os atos e fatos que se relacionam diretamente com o fluxo financeiro da entidade e as alterações do patrimônio da entidade, que estão dentro, né, do orçamento e da nossa contabilidade pública, eles sejam observados como uma engrenagem, né, que a gente tem que ter na nossa análise de contas dentro da controladoria governamental. Então, essa execução orçamentária da Receita, ela tem todos os seus princípios, né, que vocês já analisaram nas outras disciplinas, mas elas são base para o nosso fundamento de controle interno, que a gente vai estudar mais a fundo nas nossas próximas aulas. Então, lembrem, né, que se você for auditar uma empresa privada, você vai estar olhando o controle interno dela como base para o seu planejamento como auditor, né? E se a gente fosse pensar na controladoria governamental, a gente também tem que ter em mente que para a controladoria governamental funcionar, o nosso controle interno da administração pública municipal ele tem que estar funcionando, né? Então, o objetivo do nosso curso é a gente passar a ter um cenário atual dos municípios, analisar as barreiras e dificuldades pontuais para a excelência do controle interno, a distância do conteúdo abordado na situação ideal e da situação de cada município, procurar, né, aprender sem críticas que criem esse obstáculo às informações, mas no dia a dia do controle interno, ter a certeza, né, que esse trabalho depende de cada um de vocês para a gente vir a ter resultados melhores no médio e no longo prazo. Então, nosso plano de curso ele está estruturado em 3 pilares didático-pedagógico,
Primeiro, fundamentação legal, doutrinária e conceitual do sistema de controle interno e suas responsabilidades. Depois, o modelo de normas, procedimentos e rotinas do controle interno. E inconsistências e improbidades reais constatadas nas análises de auditoria e inspeções realizadas nos últimos anos, mas onde a gente vai ver no último dia de aula as técnicas para a gente estar avaliando essas fraudes na prática, tá? Então, para a reflexão de vocês, eu quero que vocês pensem, né, o que é controle, né, e por que o controle é necessário. Aí tem uma frase aqui do Domingos Paulo de Castro, né, ele fala o seguinte: no fundo, o controle é isso. Quando tudo vai bem, ninguém lembra. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, não acham que seja necessário. Quando é nos outros, todos concordam. Quando é sobre você, não precisa existir. Porém, quando se vê que realmente não existe, todos concordam que deveria existir. Então, gente, olha, é porque se você pensar bem, né, ninguém quer controle, né? Ninguém gosta de controle. E, no entanto, a gente acaba concordando que o controle é necessário, né, para nós termos uma sociedade mais justa. Então, Charles Serpentier, Barão de Montesquieu, registrou lá na obra do Espírito das Leis, em 1748, que todo homem que tem em mãos o poder é sempre levado a abusar dele, e assim irá seguindo até que encontre algum limite. E qual o limite que foi posto, né, no nosso aparato regulador, legislativo, é o fato, né, de nós necessitarmos de controle. Então, vocês vão ver lá no nosso último dia de aula, para fechar, né, com essa primeira aula, que o controller desempenha um importante papel na preparação de planos estratégicos e orçamentos. O papel do controller no século XXI é ser um catalisador de mudança na organização. Ele é um membro da alta administração. O controller de hoje tem que participar da gestão estratégica da empresa, mas lembrem, gente, que o controller na área privada, ele é diferente, né, do controller na área pública, e a gente daí, ao longo das nossas aulas, vamos verificar isso, mas o objetivo da área de controladoria, né, ele acaba sendo muito copiado, né, ou baseado nos atos de controladoria pública. Foram criados os privados muito mais acirrados, né? E na área privada a gente acabou tendo de volta, né? Emprestado para a área pública, para o ramo público, os conhecimentos já desenvolvidos na área privada. Então, apoiado na teoria da contabilidade, numa visão multidisciplinar, se a gente for ver nos livros, né, de controladoria, o que ele fala que é um sistema de informação, modelo de gestão econômica, que supra adequadamente necessidade informativa do gestor para tomada de decisão. O Garcia já fala-se que é apoiado na teoria da contabilidade, sendo suportado por várias disciplinas, tem o objetivo de estabelecer uma base de atuação, contribuindo para o processo de gestão da organização. O Motion e Fish, eles colocam duas definições, uma na página 88, uma na página 99, que é um corpo de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica, e depois fala que é um conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências de administração, economia, psicologia, estatística e principalmente contabilidade, que se ocupa da gestão econômica da empresa com o fim de orientá-la para a eficácia. E Pereira coloca que é um conjunto ordenado de conhecimento que possibilita o exercício de controle de uma identidade, uma entidade, né, na identificação das metas e caminhos a serem perseguidos. Então, na próxima aula, a gente vai entrar em controle interno municipal, tá? Que é o foco. E aí eu quero que vocês pensem, né, depois da leitura, de assistir o filme, né, de Fernando Henrique falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, de todos esses mandatos em 7 municípios do Paraná por crimes contra a administração pública, em que 2 prefeitos estavam envolvidos, a gente avalie como vem evoluindo essa área, né,
e participem do fórum, tá? Coloquem a opinião de vocês, porque o fórum é avaliativo. Observem o percentual do nosso plano de aulas e até a nossa próxima aula. Espero contar com vocês, com a participação de vocês em todo o nosso conteúdo disponibilizado para a gente conseguir se aprofundar no conteúdo. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem agora, gente, com um filminho. Eu vou deixar um filme para vocês, para fixar o papel, tá? Eu quero que vocês fixem o papel institucional da CGU. Então, continuem aí.
É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham. Deixa eu só fechar isso aqui, né? Espero que todos vocês tenham entendido, né? E aproveitado a síntese aí do que a gente comentou hoje. E até a aula que vem.